Olá, meus amigos. Espero que todos estejam bem, com saúde, caminhando com muita fé em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso Mestre, tendo sempre a certeza de que somos guiados e amparados pelos amigos da espiritualidade. Cada um de nós tem o seu mentor espiritual e este, desde o momento em que nascemos, nos acompanha, sempre procurando nos intuir o melhor. Sempre lembrando também que temos o nosso livre-arbítrio e, portanto, somos responsáveis pelos nossos atos. Bom, estamos aqui mais uma vez reunidos neste canal, porque estamos estudando o livro do Chico, né? A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel, psicografado pelo Chico, no século passado, em 1936, e dando continuidade ao nosso estudo, hoje nós vamos entrar no capítulo 10. Minto, 11. 10 foi a semana passada. Capítulo 11, nós vamos falar de Roma, da civilização romana. Hoje nós vamos aqui ver como Roma foi criada, né? Qual a importância de Roma, e nós vamos ter o esclarecimento de Emmanuel sobre a influência de Jesus na formação de Roma e o papel, né, enorme que Roma tem aí para o progresso da nossa civilização. Toda vez que nós falamos em Roma, em romanos, né, nós logo nos lembramos das tristes imagens que temos em mente de quando nós, algumas décadas atrás, toda sexta-feira da Paixão, passava-se então o filme, né? A Paixão de Cristo, e nós nos deparávamos com o pior de Roma, o pior lá dos romanos, né? Que eram aqueles ditadores, aqueles soldados brutos, enfim. E nós vemos então a crucificação de Jesus, né? Toda aquela saga do Cristo sendo levado ao Monte Calvário, sendo chicoteado pelos romanos. Então a gente guarda de Roma isso, né? Só essa lembrança de coisas ruins. Mas nós vamos ver, é óbvio, né? Vamos nos esclarecer aqui, tanto quanto nos esclarecemos nos livros de história, sobre a importância de Roma. Então nós não podemos ter em nossas mentes que em Roma, hoje atual Itália, né? Que lá em Roma, capital da Itália, só existam ainda aqueles soldados. E nós vamos ver que não. A maioria de nós, ou uma parte aí da população, uma grande parte da população brasileira, nós temos aí a descendência italiana. Eu tenho a descendência italiana, meu avô é italiano. Veio para cá, para o Brasil, na década de 1920. Mais precisamente, meu avô chega aqui em 1921, fugindo da Primeira Guerra Mundial. Porque tinha uma Itália totalmente devastada, onde o povo sofria muito, então a saída foi eles saírem de Roma. E foi assim que muitos imigrantes italianos chegaram aqui no Brasil e colaboraram em muito para o desenvolvimento da nossa pátria e ainda colaboram. Pois bem, então dando início no nosso estudo, capítulo 11, Roma. O povo etrusco. Reconhecendo as dedicações ao trabalho por parte de todos os espíritos que se haviam localizado na Itália primitiva, então dividindo em duas partes importantes, que eram a Gália Cisalpina e a Magna Grécia, ao norte e ao sul da península. Os prepostos e auxiliares de Jesus projetam a fundação de Roma, que se ergueu rapidamente, coroada de lendas numerosas para desempenhar tão grande papel na evolução do mundo. A esse tempo, o Vale do Pó era habitado pelos etruscos. O que é etruscos? É um povo da Etrúria, né? Etrúria, atual Toscana hoje lá na Itália, né? Então nós vamos ver muito isso, nós vamos ver essa parte, né? Então a gente está acostumado a ver Toscana nos cardápios das pizzarias, né?
toscana, siciliana, romana, né? Calabresa, né? Então são todas as partes da Itália lá que faziam esses sabores aí. Mas nós vamos dando continuidade aqui. A esse tempo, o Vale do Pó era habitado pelos etruscos, que se viam humilhados pelas constantes invasões dos gauleses. De todos os elementos que formaram os ascendentes da Itália moderna, eram eles dos mais esforçados, operosos e inteligentes. Nas regiões da Toscana, possuíam largas indústrias de metais, marinha notável, destacado progresso no amanho da terra e, sobretudo, sentimentos envolvidos que os faziam diferentes das coletividades mais próximas. Acreditavam na sobrevivência e ofereciam sacrifícios às almas dos mortos, venerando os deuses cujas disposições, em cada dia, presumiam conhecer através dos fenômenos comuns da natureza. Atormentados e desgostosos em face das lutas reiteradas com os gauleses, os etruscos decidiram tentar vida nova e, guiados indiretamente pelos mensageiros do invisível, grande parte resolveu fixar-se na Roma do porvir, que então nada mais era que um agrupamento de cabanas humildes e desprotegidas. Então nós vamos vendo que esse povo que morava lá na região da Etrúria, né, os etruscos, eles eram um povo adiantado, eles eram um povo pacífico, eles eram um povo que eles tinham domínio, né? Eles tinham o domínio da marinha, eles trabalhavam com os metais, eles dominavam a agricultura, mas eles sofriam constantes ataques dos gauleses, né, que eram seus vizinhos. E por eles não se armarem nem nada, eram presas fáceis. E os gauleses, então, viviam os atacando. Esse povo, então, cansado de sofrer esses ataques dos gauleses e guiados por Jesus, né, pelos emissários, os mensageiros do Cristo, eles resolvem descer, né, eles resolvem vir para o centro da Itália, eles resolvem vir para Roma, né? E eles vão ser os fundadores de Roma. Quando eles chegam lá, onde hoje nós conhecemos como Roma, nada mais era do que um agrupamento, né? Um vilarejo de cabanas humildes e desprotegidas. Então eles chegam lá com todo aquele conhecimento deles e eles então vão começar a fazer, né, a fundação de Roma. Primórdios de Roma. Defendida naturalmente pelo adensamento constante de população, a cidade mergulhou as suas origens numa corrente profunda de histórias interessantes e maravilhosas, onde as figuras de Enéas, de Reia Sílvia, de Rômulo e Remo assumiram um papel saliente e singularíssimo. A verdade, porém, é que os etruscos, em grande maioria, edificaram as primeiras organizações da cidade, fundando escolas de trabalho, transportando para aí as experiências mais valiosas dos outros povos, criando uma nova terra com seu esforço enérgico e decidido. Então a gente vê, quando eles chegam lá, era um pequeno agrupamento de cabanas humildes protegidas, mas eles já tinham muitas lendas de Roma, né? Quem quiser se interessar, procura também, né? Procura aí na História da Itália, se você colocar no Google a História da Itália resumida, tem lá tem boas páginas lá na internet que vão nos falar sobre Enéas, Reia Sílvia, Rômulo e Remo, né? Que são as lendas lá de Roma, né? Rômulo e Remo, aqueles irmãos foram criados por lobos, enfim. A gente vai achar lá. Mas o nosso propósito aqui é saber como que Jesus, né, vai trabalhar para a formação de Roma. Pois bem, continuando. Lá encontraram eles, os etruscos, né, as tribos latinas raminenses, titienses e lúceres, congregadas para a edificação comum, das quais assumiram a direção por largos anos, construindo os alicerces das realizações futuras. Quando Rômulo chegou, seus olhos já contemplaram uma cidade próspera e trabalhadora, onde fez valer a sua enérgica inteligência. Mas não faltou à posteridade o gosto de tecer-lhe uma coroa lendária e fantasiosa, chegando-se a afirmar que a sua figura fora arrebatada no carro dos deuses com destino ao céu. Né? Então, a gente vê que quando Rômulo chega, né, lá, ele já encontra uma cidade próspera e trabalhadora, né? E onde ele faz valer a sua enérgica inteligência. Ele era muito inteligente, né? Então, o que ele faz? Ele começa a tecer lá uma coroa lendária e fantasiosa para ele, né? Influências decisivas.
Desnecessária será a autópsia da história nos seus pontos mais divulgados e conhecidos, quando o nosso único propósito é esclarecer o entendimento do leitor quanto à direção do planeta, que se conserva, de fato, no mundo espiritual, de onde o Cristo vela incessantemente pelo orbe e pelos seus destinos. Então, olha aí Emmanuel falando para nós. Vamos deixar as lendas da Itália de lado e vamos dar continuidade ao nosso estudo, sempre lembrando que nos dias atuais e para toda a eternidade, Jesus estará no comando aqui do nosso planeta, né? Incansavelmente, incessantemente, ele está cuidando de nós. Nós não estamos sozinhos. Pois bem, todavia, para fundamentar nossa asserção acerca das influências etruscas nos primórdios de Roma, somos levados a recordar a figura de Tarquínio Prisco, filho da Etrúria, que trouxe à cidade grandes reformas e inúmeras inovações em todos os departamentos da sua consolidação e do seu progresso, lembrando, entre as suas muitas renovações, a construção da Cloaca Máxima e do Capitólio. Seu sucessor, Sérvio Túlio, era igualmente da sua família. Este dividiu todo o povo da cidade em classes e centúrias, segundo as possibilidades financeiras de cada um, desgostando os patrícios, a esse tempo já organizados, em virtude de essa reforma apresentar-se dentro de características liberais, não obstante as suas finalidades militares. Onde, porém, mais se evidenciam as influências etruscas nas organizações romanas, é justamente na alma popular, devotada aos gênios, aos deuses e às superstições de toda espécie, que seriam multiplicadas em seus contatos com a Grécia. Cada família, como cada lar, possuía o seu gênio invisível e amigo, e na sociedade alastravam-se as comunidades religiosas, culminando no Colégio dos Pontífices, cuja fundação remonta ao passado longínquo da cidade. Esse colégio foi depois substituído pelo Pontífice Máximo, chefe supremo das correntes religiosas, do qual os bispos romanos iam extrair mais tarde o Vaticano e o papado dos tempos modernos. Então a gente vê que lá atrás já existia uma organização religiosa, lá na formação de Roma, muitos séculos antes da vinda do Cristo. E que mais tarde, né, lá para frente, quando Roma adota a religião, adota o evangelho de Jesus, o cristianismo, esses bispos romanos, eles vão se apoderar lá e vão fundar o Vaticano e o papado que nós temos até hoje. Os romanos, ao contrário dos atenienses, não procuravam muitas indagações transcendentes em matéria religiosa ou filosófica, atendendo somente aos problemas do culto externo, sem muitas argumentações com a lógica. E foi por isso que, com a evolução da cidade, o Panteão, seu templo mais aristocrático, chegou a possuir mais de 30 mil deuses, né? Então a gente vê aí, eles criavam um deus para cada coisa, né? Então tinha deus para tudo quanto era coisa lá. Os patrícios e os plebeus. Depois dos últimos tarquínios, que procuraram intensificar os poderes militares da realeza, proclama-se a república, que fica governada por 2 magistrados patrícios, assistidos pelo Senado. Grandes medidas são executadas para consolidar a supremacia romana, mas as classes pobres, oprimidas pelas mais ricas, que gozavam de todos os direitos, revoltaram-se em face da penosa situação em que as colocavam as possibilidades da ditadura preconizada pelos senadores, em casos especiais com poderes soberanos e amplos em todas as questões da vida e morte de cada um. Então a gente vê mais uma vez, né, em mais um povo, né, em mais uma civilização aí que é a romana, a gente vê mais uma vez a tirania, a gente vê mais uma vez a ditadura oprimindo as classes pobres, os operários, né? Enfim, lá os mais humildes. Inspirados pelas forças espirituais que os assistiam, os plebeus em massa abandonaram a cidade, retirando-se para o Monte Sagrado. Então veja aí, inspirados pela espiritualidade, pelas forças espirituais, pelos mensageiros de Jesus, eles saem da cidade. Ora, se somos tão oprimidos, por que vamos continuar aqui? Vamos embora.
né? E eles vão lá para o Monte Sagrado. Mas os patrícios, examinando a gravidade daquela atitude extrema, lhes enviam Menênio, Agripa, cuja palavra se desincumbe com felicidade da diligência que lhe fora cometida, contando aos rebeldes o apólogo dos membros e do estômago, que constitui, no mecanismo de sua harmonia, o perfeito organismo de um corpo. Ora, é óbvio, os patrícios, os ricos, eles ficaram sem quem? Ficaram sem a mão de obra, né? Ora, sem os plebeus, sem a massa operária lá para trabalhar para eles, como é que eles iam comer, né? Então não tinha como, então eles tinham que trazer esse povo de volta. O que eles fazem? Eles mandam lá Menênio Agripa, né? Agripa, que foi o mediador, que foi lá negociar com eles para que eles voltassem. A plebe concorda em regressar à cidade, embora impondo condições quase que restritamente aceitas. Os tribunos da plebe inauguram então um período de belas conquistas dos direitos humanos, culminando na lei Canuleia, que permitia o casamento entre patrícios e plebeus, e com a lei Ogúnia, que conferia a estes últimos as próprias funções sacerdotais. Então, olha aí, eles conseguem, eles retornam, mas eles conseguem com essas leis, né? Eles conseguem que eles podem casar. Ora, a filha de um pobre pode casar com a filha de um rico, e também os plebeus podem se tornar sacerdotes. Né? Então a gente vê que em toda a fase da história, como nós estamos estudando, sempre existe lá aqueles ditadores, né? Aquelas pessoas horríveis, né? Aquela classe rica e dominante sempre querendo cada vez mais pisotear a classe operária, nós vemos até hoje, né? Ora, que nós estamos assistindo aqui na pandemia. A gente ouve muito falar que todos nós estamos no mesmo barco. Não, não estamos. Todos nós estamos no mesmo mar. No mesmo mar. Mas muita gente está dentro de iate. Muita gente está dentro de navio luxuoso. Porque tem hospital, tem plano de saúde. Muita gente tem até dentro de casa cilindros, enfim, tem tudo para combater o Covid. Mas a classe oprimida, a classe operária das favelas, dos redutos, eles não têm nada, eles estão em cima de tábuas, no mar revolto, né? Dentro da nossa pandemia. É isso que acontece. Então é muito bonitinho a gente ver lá no Facebook, né? Ou com a gente receber no WhatsApp, enfim, por qualquer rede que seja, a gente vê lá aquela mensagem, todos nós estamos no mesmo barco na pandemia. Não estamos não, estamos no mesmo mar. Mas os pobres nem barco têm, nem de papel. Estão agarrados em pedaços de toco aí, né? E a gente precisa sempre estar alerta sobre isso. Se temos condições, vamos olhar para esses coitados aí, né, que não tem nada. Vamos jogar uma boinha lá para eles, né? Pois bem, continuando. A família romana. Muito poderíamos comentar à margem da história, mas outros são os nossos fins. Considerando-nos no dever de salientar aqui as sagradas virtudes romanas na instituição do Colégio da Família, em muitas circunstâncias, superior ao da própria Grécia, cheia de sabedoria e beleza. Então a gente está vendo aqui, né? Ora, o que a gente está vendo? A gente está vendo que a Roma, o povo romano, a história do povo romano da Itália, né? Foi muito importante para o que nós entendemos de família, né? A família romana, em suas tradições gloriosas, está constituída no mais sublime respeito às virtudes heróicas da mulher e na perfeita compreensão dos deveres do homem ante os seus sucessores e os seus antepassados. Lembrando-nos de Roma no seu áureo período de trabalho, enche-nos o olhar de lágrimas amargas. Que gênio maldito imiscuiu-se nessa organização sublimada em seus mais íntimos fundamentos, devorando-lhe as esperanças mais nobres, corrompendo-lhe os sentimentos, relaxando-lhe as energias. Né? Então, olha, qual foi esse gênio, né, que se enfiou lá no meio dessa família e transforma, né, a Roma, aquele Império Romano, sendo um império desastroso, né? Debalde, que força devastadora derrubou todas as suas estátuas gloriosas de virtude. Debalde, a mão misericordiosa de Jesus desceu sobre a sua fronte, levantando-a de quedas tenebrosas, antes dos tristes espetáculos do seu arrasamento. Os abusos de poder e de liberdade dos seus habitantes fizeram do ninho do amor e do trabalho um amontoado de rumarias, afundando-o num mar de lodo sanguinolento.
E a gente vai ver que eles vão pagar por isso, né? Assim como a gente viu os outros povos também tendo que arcar com as suas consequências. A gente sempre lembrando, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. As guerras e a maioridade terrestre. De vez em quando dá uma enroscada. Vamos lubrificar a língua aqui. As guerras e a maioridade terrestre. Em breve, porém, a família romana, cheia das tradições de generosa beleza, foi dilacerada pelos gênios militares e pelos espíritos guerreiros. O progresso incessante da cidade formava tendência geral ao expansionismo em todos os domínios. Entretanto, os pródromos do direito romano e a organização da família assinalavam o período da maioridade terrestre. O homem, com semelhantes conquistas, estava a desferir o voo para as mais altas esferas espirituais. As legiões magnânimas do Cristo aprestam-se para as últimas preparações de seus gloriosos caminhos na face do mundo. O Evangelho deveria chegar com uma mensagem eterna do amor, da luz e da verdade para todos os seres. Todavia, a liberdade pessoal e coletiva é respeitada pelo plano invisível, e Roma não se mostra digna das numerosas dádivas recebidas. Em vez de estender os seus laços pela educação e pela concórdia, deixa prender-se por uma legião de espíritos agressivos e ambiciosos, alargando a sua influência pelo mundo com as balistas e catapultas dos seus guerreiros. Depois das conquistas da península, empreende a conquista do mundo com as guerras púnicas, terminando por submeter todo o Oriente, onde também se encontrava a Grécia esgotada e vencida. Então a gente vê que eles abandonam, né, toda aquela sabedoria que eles receberam dos emissários de Jesus, né, e eles se deixam levar pelas guerras. E ao invés deles conquistarem, né, expandir o seu domínio, o seu império, com amor, com diálogo, né, com a democracia, o que eles fazem? Eles vão lá. Eles têm o maior exército, né? Talvez o maior que já teve em todos os tempos. Roma teve, né? E eles vão invadindo, saqueando, tomando para si os outros territórios e cobrando dolorosos e penosos impostos dos povos que eram conquistados. Os enviados do Cristo harmonizam esses terríveis movimentos no Instituto das provações necessárias aos indivíduos e aos seus agrupamentos. Todavia, a realidade é que Roma assumia igualmente as mais pesadas responsabilidades e os mais penosos débitos, diante da justiça divina. Suas águias vitoriosas cruzam então todos os mares. O Mediterrâneo é propriedade sua e o Império Romano é o império do homem, ouvindo-se a voz diretora de um só homem para quase todas as regiões povoadas da terra. Interessante, aqui nós estamos falando do quê? Né? Nós estamos falando dos Césares. Né? Quem eram os Césares? César era o imperador, né? Era o que mandava em tudo, era o que mandava lá no Império Romano todo, né? Todo o Império Romano. E a gente sempre tem filmes, a gente sempre tem notícias, né? A gente sempre conhece através dos livros de história alguns desses, né? Então nós temos lá Calígula, né? Que foi um César também, que era todo voltado lá para depravação sexual, enfim, para toda aquela coisa. Aí a gente vai ver Nero, né? Que era também um César, tirano, todos eles tirano, né? Enfim, todos eles. E a gente vai vendo muitos e muitos e muitos, né? Então, havia uma saga para chegar a esse poder. Então, todo imperador, quando chegava lá no topo, né, ele ficava com a pulga atrás da orelha, porque estavam sempre querendo tirá-lo de lá e algum outro assumir. Então, essa vaidade, né, essa saga, né, esse desejo do poder vai minando aos poucos, né, o Império Romano. E a gente vai ver aqui nas vésperas do Senhor, né? Então, olha lá, isso aí vai se passando por séculos, séculos e séculos, e a gente vai chegar aí, né, quase no tempo da vinda do Mestre. Nas vésperas do Senhor.
As forças do invisível, porém, não descansaram. Muitas lágrimas foram vertidas no alto, em vista de tão nefastos acontecimentos. O Cristo reúne as assembleias de seus emissários. A terra não podia perder a sua posição espiritual, depois das conquistas da sabedoria ateniense da família romana. É então que se movimentam as entidades angélicas do sistema, nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância. A lição do Salvador deveria, agora, resplandecer para os homens, controlando-lhes a liberdade com a exemplificação perfeita do amor. Todas as providências são levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Uma entidade única registra-se, então, nas esferas, uma atividade única registra-se, então, nas esferas mais próximas do planeta. E quando reinava Augusto, na sede do governo do mundo, viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas. Harmonias divinas cantavam um hino de sublimadas esperanças no coração dos homens e da natureza. A manjedoura é o teatro de todas as glorificações da luz e da humildade. E, enquanto alvorecia uma nova era para o globo terrestre, nunca mais se esqueceria o Natal, a noite silenciosa, noite santa. Então, olha aí, nós vamos fechando esse capítulo, né, o capítulo 11 de Roma, com a chegada de Jesus, com o nascimento do Mestre. Chega uma hora que Jesus, junto com todos os outros espíritos crísticos que o auxiliaram e o auxiliam até hoje na direção do nosso planeta, né, da nossa casa espiritual, que é a Terra, Jesus tem que vir, ele tem que trazer a sua mensagem, sempre lembrando que tudo que nós estudamos até aqui, agora nós chegamos na vinda de Jesus, sempre lembrando que o povo lá, né, no Oriente, onde Jesus vai nascer lá na manjedoura, esse povo já vinha sofrendo influências, né, lá da Índia, lá do Egito, né, lá da China, então já vinham, né, já vinham com todo, da Grécia, então já vinham lá se preparando, né. Ora, a humanidade estava preparada para a vinda do Mestre. Então nós iríamos ali, com a chegada de Jesus, nos deparar com uma modificação, né? Uma mudança de pensamento no nosso planeta, né? Que a gente ia sair daquela lição do olho por olho, dente por dente, e ia se nos apresentar então a lição do amor e do perdão com o Evangelho de Jesus. E o que nós vemos aqui? Olha, minha gente. Mais uma vez, como todas as outras, é o Cristo interferindo diretamente na nossa história, no andamento da nossa evolução. E o Cristo, então, vai chegar e vai trazer para nós a sua mensagem de amor e de perdão. E Jesus vai chegar, né, ele vai estar lá numa região que também é dominada por Roma, pelo Império Romano, né? Então lá vai ter também em cada cidade que Roma conquistava, se colocava um governador romano, né? Uma pessoa que ficava lá tomando conta de tudo para o imperador. No caso lá de Jesus, né? No caso de Jesus, a gente sabe, era Pilatos, né? Pôncio Pilatos, é o famoso Pôncio Pilatos, que vai lá e lava a mão, né? E sempre lembrando que não é Pilatos que condena Jesus, né? Quem condena Jesus é o próprio povo, instigado pelos doutores da lei. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, hoje a gente se depara aqui com Emmanuel nos mostrando a criação de Roma. Então, é muito importante que saia, né? Que a gente tire esse mito de que lá em Roma só existiam pessoas ruins. Não. Existem muitos e muitos romances espíritas e muitos livros da doutrina que nos trazem exatamente o contrário, né? Que Roma também foi o berço de grandes espíritos que Jesus envia, né? Para colocar aí, dar prumo, dar rumo para a humanidade, para nós, né? Para que nós chegássemos até aqui.
E nós vamos percebendo, a cada civilização que nós vamos passando, a cada civilização que nós vamos conhecendo, nós vamos percebendo que sempre é a ambição do homem, sempre é aquela saga, aquela gana de poder, né, que vai fazendo com que a gente demore cada vez mais para a gente atingir o nosso objetivo, que é a transição planetária. Então o homem vai moldando, mesmo depois da vinda de Jesus, o que o homem faz? Ele molda, ele consegue ter essa tirania de moldar as palavras do mestre, os ensinamentos do mestre, de acordo com os seus objetivos. Muitos lá atrás e até hoje fazem isso em nome de Deus. Nós vamos ver, se a gente pegar na história, aquelas guerras das cruzadas, né? É uma coisa absurda. O que era aquela cruzada? Ah, o povo da Europa queria, porque queria tomar a terra onde Jesus nasceu. Então o que eles faziam? Não, vamos mandar lá cavaleiro. Mandaram uma vez, duas vezes, três vezes. Só perdiam. O que eles fazem? Eles viram ali uma oportunidade de fazer o quê? De se livrar das chagas, né? Da sociedade. Então eles pegavam quem? Ah, não, só vamos conseguir vencer se a gente lutar com crianças. Por quê? Ah, porque Jesus disse que as crianças são puras e elas vão conquistar. Por que eles fizeram isso? Porque eles mandaram criança lá para tentar tomar a Terra Santa, né? Porque tinha muita criança abandonada na Europa, no meio da rua, passando fome, incomodando as pessoas ricas. Então manda essas crianças. Quem estiver duvidando da minha palavra, vai lá e estuda um pouquinho de história, que vai conseguir, que vai ver isso, que vai enxergar isso. Então as tantas e tantas investidas de cruzadas lá para se tomar a Terra Santa, tudo isso foi política, tudo isso é política. E até hoje é, né? O povo lá não continua brigando até hoje? Ó, os judeus eles continuam não acreditando que Jesus é o enviado de Deus, né? É o Filho de Deus que chegou aí, enfim. E a gente vai vendo toda a problemática do nosso planeta, toda essa divergência que nós temos aí, né, de conceitos e também toda essa discrepância de dinheiro, né? 1% da população mundial detém 99% do dinheiro do mundo, ué. E 99% da população só tem 1% do dinheiro do mundo, então tá errado. Como que isso pode dar certo? Não pode. Nunca vai dar certo. Né? Nunca vai dar certo. Enquanto existir uma classe dominante e uma classe dominada, é óbvio que nunca vai dar certo. Né? É óbvio que não vai dar certo. E olha, nós não estamos aqui condenando as pessoas que têm dinheiro, não é isso. Tem muitos empresários, já dei exemplos aqui, né? Um dos grandes exemplos que nós temos é o doutor Antônio Hermílio de Moraes, né? Que já retornou para a parte espiritual, que ele fez o quê com toda a fortuna dele, né? Deu emprego para milhares e milhares de pessoas e trabalhou arduamente. A gente não tem nenhuma foto do doutor Antônio Hermílio de Moraes passeando de iate, né? Tirando férias aí, não. Quando ele saía das empresas dele, ele ia trabalhar lá, né? Na beneficência portuguesa. E a gente vê tantas e tantas outras pessoas que têm posses ajudando, né? Auxiliando. A gente tem aí hoje em dia grandes fortunas, Bill Gates, tantas outras pessoas aí, que também vão, tem muitos trabalhos aí auxiliando as outras pessoas. Ora, mas o objetivo é esse. Não foi isso que o Cristo disse? Ou nós estamos falando alguma coisa diferente? Né? O que o Cristo disse? Quando você alimentar uma pessoa, um irmão que está com fome, é a mim que você está alimentando. Quando você amparar um irmão que está desamparado, é a mim que você está amparando. Né? Ora, então qual que é a nossa missão? A nossa missão é essa, de amparar. Né? Ora, a gente vê grandes vultos de espíritos, né, elevados que vieram até aqui, como Chico, que não tinha dinheiro nenhum e ajudou muito. Né? Então a gente precisa ser rico para ajudar. Todos nós temos condições de ajudar. Mas aquelas pessoas que detêm grandes fortunas, elas têm muito mais possibilidade de auxílio. Né? E a gente vê o contrário. A gente vê pessoas, homens aí, né, mulheres, enfim, que vão moldando a palavra do Cristo e vão pegando dinheiro daquelas pessoas que acreditam nas suas palavras, né, nas palavras deles e não na do Cristo, modificada, né, vão pegando todo aquele dinheiro, vão comprando fazenda, jatinho, emissora de televisão, e vão fazendo, né, vão colocando tudo para eles. Não, tudo é da igreja, vai ver se está no nome da igreja. Não, está no nome deles.
Está no nome deles, né? E isso a gente tem dentro da doutrina espírita esse ensinamento. Ora, começamos a desenvolver um trabalho, seja ele um trabalho de mediunidade, né, de psicofonia, seja ele um trabalho de uma mediunidade de psicografia, seja ele no trabalho de uma mediunidade da palavra, de você sair e ser um grande orador. Quando você se afasta da doutrina de Jesus e o teu ego, né, o teu orgulho começa a tomar conta de você, o que nós aprendemos? Ora, aqueles mentores espirituais, aqueles espíritos de luz que nos auxiliam, eles se afastam. Eles vão procurar outra pessoa, eles vão procurar outro médium que esteja, né, realmente no intuito de trabalhar para Jesus, trabalhar sem ônus, né? E nós vemos isso. Então, em toda a civilização que nós estudamos, e nessa que acabamos de estudar, que foi Roma, a gente vê isso. É sempre a ambição, o orgulho, a vaidade que vai derrotando aquele sentimento de caridade, de amor, vai apagando, né? Não deixa aquela centelha divina do amor aflorar. Vão colocando como se fosse alguma coisa tampando isso. Não pode. Então, nós estudando o Evangelho de Jesus, nós vamos percebendo que o que o Cristo espera de nós? O Cristo espera de nós amor, gente. Amor. É o amor. O amor que Jesus espera de nós. E que está faltando no mundo. Então, começa-se a se dividir. Primeiro se divide por nacionalidade. Ah, eu sou brasileiro, eu odeio argentino. Ah, eu sou argentino, eu odeio brasileiro. Né? Aí começa assim, não pode. Que negócio é esse? Hoje eu sou brasileiro, desencarnei. Quando encarnar de novo, posso encarnar argentino. Puxa vida, e aí? A gente não aprende na doutrina que o espírito ele não tem nacionalidade? Aí a gente vê homens que são machistas, que acham que a mulher ela é menor do que o homem. Ela é inferior ao homem. Ora, o que nós aprendemos na doutrina? O espírito não tem sexo. Se hoje estou encarnado como Ricardo, amanhã eu posso reencarnar como Ricarda. Ponto. E aí? Cai por terra, né? Se hoje tenho muito dinheiro, estou rico, sou rico, eu faço, eu posso, né? Eu faço e aconteço. Ora, a riqueza não é deste mundo, nós não aprendemos isso? Desencarno, posso reencarnar? Mendigo. E aí? O que vai acontecer? Eu vou aprender por duras penas, né? Que eu estava errado. Então, o que é nosso em espírito? É o amor, é a caridade, é o perdão, é a benevolência. É essa fé que nós temos que ter. Ontem, no Evangelho da turma lá de quinta da Seara, que nós fazemos toda quinta-feira às 8 da noite através da plataforma Zoom, nós estudamos sobre a fé, né? Que a nossa irmã Vanderly trouxe para nós. A fé inabalável, essa fé que nós temos que ter dentro de nós. Acreditar nesse amor do Cristo. Acreditar que Deus é todo poder e bondade. Amor e justiça. E justiça. E se nós fomos criados, né, por Deus, fomos todos criados iguais. Todos nós partimos do mesmo ponto, simples e ignorantes. E todos nós tivemos as mesmas oportunidades de acerto. Uns acertaram, uns erraram. Os que acertaram evoluíram, os que erraram continuam tentando acertar. Então estamos aqui, no mundo de provas e expiações, tentando acertar. Então vamos, minha gente, estudar o Evangelho de Jesus e colocar em prática as suas palavras, as palavras do Mestre. Esse é o grande intuito, este é o grande objetivo desse nosso estudo, de compreender a maravilha que é Jesus. O quanto Jesus já trabalhou, está trabalhando e vai trabalhar para o bem da humanidade. Então vamos cada vez mais nos apegar a Jesus. Não adianta usarmos uma camiseta com Jesus estampado, ele está do lado de fora, né?
nós temos que ter Jesus dentro de nós, né? Compreender Jesus e espalhar a sua mensagem, que é de amor e de perseverança. Então, na semana que vem, nós vamos estudar o capítulo 12, a vinda de Jesus. Né? Já está a manjedoura, o Cristo e os essênios, o cumprimento das profecias lá, né? De Israel, nós vamos estudar tudo isso. Então, espero que todos tenham gostado, né, deste capítulo, que todos estejam gostando aqui do nosso estudo. Todos nós estamos aprendendo juntos, Ler um livro sozinho é uma coisa, estudar o livro junto é outra. A gente entende muito mais, né? Se estamos agora longe das casas espíritas, da nossa casa espírita, e não podemos dar continuidade aos nossos cursos, né? Enfim, nós vamos fazendo por aqui. Porque hoje todo mundo aí tem um celular, todo mundo tem aí a capacidade de entrar e ver um pouquinho, né? Então nós vamos dedicando também o nosso tempo na internet para o nosso desenvolvimento aí espiritual e se informando sobre a doutrina. Que Jesus, nosso mestre, nos abençoe, nos ilumine, que Deus, nosso Pai, nos proteja. Que os bons amigos da espiritualidade possam continuar nos auxiliando, que nós possamos cada vez mais absorver os ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática na nossa vida. O estudo não é nada se nós não o colocarmos em prática. O cristão se conhece por suas obras e não por suas palavras. Que Jesus nos abençoe a todos. Uma ótima semana.